trabalho lá na Praça da Árvore. E na região é muito arborizado. Antes de ontem, sexta-feira, eu peguei o meu almoço para sentar numa guia de uma calçada de uma das ruas muito tranquilas e ficar olhando as árvores e os pássaros. Lá tem passarinhos coloridos, é maravilhoso, é lindo. E aquelas árvores gigantescas mostrando toda a sua beleza, e você olha para aquilo e você acha que é só aquilo, mas a árvore ela não é só euforia, ela não é só uma beleza que se expande para fora, ela não é só uma beleza que cresce para cima, ela também é uma beleza que cresce para baixo, onde você não vê. Ela também tem as suas raízes, que estão entrando cada vez mais para baixo da terra. Deus fez tudo dual, para que tudo se equilibre. Então é necessário um equilíbrio universal. Essa é uma lei de Deus. Coloca aqui para mim, por favor, Salmo capítulo 89, versículo 14. Você vai ver que esse equilíbrio que Deus criou, ele chama de justiça. Porque vê se você concorda comigo que a justiça, na verdade, fundamentalmente, é equilíbrio. Acho que até o símbolo da justiça é uma balança. É isso, né? O símbolo da justiça é uma balança. Porque a justiça é equilíbrio. Então ele diz, a retidão e a justiça é o fundamento, é o alicerce do trono dele. O que significa que para que Deus permaneça reinando, para que o reino seja reino, para que o rei seja rei, precisa estar alicerçado na justiça o seu trono. Ou seja, no equilíbrio, no dual, se auto-equilibrando o tempo todo. Olha o que diz a premissa da terceira lei de Newton. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Então, o que a lei da ação e da reação que existe no nosso universo, em todos os lugares do cosmos, diz é que a ação gera uma reação igualmente oposta, seja ela qual for. Então, se você der um soco numa parede fraquinho, volta fraco para sua mão. Mas se você der um soco forte na parede, volta na mesma medida para sua mão. É um equilíbrio que Deus criou no universo. E ele fez o universo ser assim. O próprio apóstolo Paulo entendeu isso. Coloca aqui para mim em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Virou até um ditado popular. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então virou um dito popular. Quem planta, colhe. Qualquer coisa que você plantar, volta para você. Se você plantar, você vai colher. A gente construiu tudo baseado nisso. Então, inclusive, quando a gente disse a gente precisa de uma teologia salvadora, você precisa entender essa história. Quando a gente disse a gente precisa de salvação, então a gente construiu baseado nisso, de que quem planta, colhe. Então, qual que é a teologia humana salvadora? A teologia humana salvadora que nós criamos é, se você quer colher o bem, faça o bem. Olha que teologia legal. Se você não quiser colher o mal, é só não fazer o mal. Plante amor e você vai colher amor. Plante paz e você vai colher paz. Nós construímos essa teologia baseada numa lei que existe no universo, de que a sua ação vai ter uma reação igual, só que vindo em oposição sobre você. Então é uma teologia que faz sentido, mas ela tem um problema. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. O problema da nossa teologia é da gente dizer, então a gente vai fazer tudo certo para não dar ruim. O problema é esse. Não há um só justo na terra que consiga sempre praticar o bem e não pecar. Esse é o problema da nossa teologia. Esse é o problema do sistema que nós construímos de salvação. Veja, é por isso que eu tenho a mente muito aberta para muitas coisas, especialmente em relação à teologia. Eu tenho a mente muito aberta. Deus permitiu que eu construísse essa mente aberta, de pensar, de questionar, de ver os outros lados. Então, esses últimos tempos eu estava vendo sobre reencarnação. E embora eu tenha me aberto a muitas coisas e mudado muitas coisas, a reencarnação nunca me fez sentido. Não porque alguém me disse, reencarnação está errado. Já foi assim. Hoje não é mais. Eu tirei minha própria conclusão. Eu fui ver. Eu quero incentivar que você seja assim. Não fique só com o que te falaram. Então eu fui tirar minhas próprias conclusões. Eu fui entender por quê. Por que me falaram que reencarnação não é? Deixa eu entender. E aí, conforme eu fui me aproximando no Evangelho, conforme eu fui me aproximando na graça, eu descobri uma coisa. Que a base da reencarnação, do reencarnacionismo, é que você evolua durante várias vidas, até que você possa, então, merecer estar com Deus. Mas aí,
Então tem um cara que disse, eu reencarnei 700 vezes, mas ele continua sendo esse cara, entende? Que nem se você tivesse 1000 vidas, você chegaria no ponto de perfeição, de merecer Deus. Raciocina junto comigo. Aí a gente entrou numa furada, porque embora nós, protestantes, nós entre aspas, protestantes, não fomos para o lado da reencarnação, que é uma via possível, e nada contra em quem acredita, ok? É uma teologia possível, ok? Está tudo bem, é a sua crença. Para mim não faz sentido por causa da graça. Se eu tiver que merecer, moiou. Legal. Então, a gente entrou numa furada, mas a gente construiu outras coisas. A gente construiu, por exemplo, a ideia do batismo, que é um ritual que começou com os essênios. João Batista era um essênio, na verdade o nome dele é João Batista, porque batizava, foi um apelido. E ele começou a batizar pessoas e lavar pessoas simbolicamente. Legal. Então ele lavava as pessoas simbolicamente para dizer assim, ó, você precisa lavar seu coração, essa era a ideia, arrependei-vos. Ele fazia como um símbolo, era um ritual que servia como um símbolo do que tinha que acontecer dentro. Só que a gente inverteu tudo. E aí a gente fala, quando eu me batizar, então eu serei uma nova criatura. Mas a ordem está errada. Você deveria se batizar quando você fosse uma nova criatura. Por que eu digo isso? Porque o batismo não é nada mais, nada menos do que um ritual como um casamento. Então, por que eu fiz uma festa de casamento? Eu poderia não ter feito, mas por que eu fiz? Porque eu queria que os meus amigos e minha família soubessem que eu estava casado. Mas quando eu casei, publicamente, eu já estava casado. E ele foi um símbolo, para que as pessoas pudessem ver. Então deixa eu dizer para você, a água não lava seu coração. A gente fala, não, é a Santa Ceia. Aí a gente transformou a Santa Ceia no dia do pão da condenação, onde as pessoas ficam tremendo com medo, dizendo, se eu tomar indignamente. A gente começou a construir coisas para tentar equilibrar a frequência no culto. E aí a gente aprendeu a pecar aqui dentro mesmo, o dízimo, para santificar o nosso dinheiro amaldiçoado. E a gente transformou até a oração em um ato religioso, para Deus ver que a gente se esforça. Mesmo o evangelismo, a gente faz para Deus pesar na balança no dia do juízo e contar uns pontos, tentando equilibrar. Romanos capítulo 3, versículo 20. Entendendo isso que eu estou dizendo para vocês. Por que nós não somos pregadores da lei, mas da liberdade e da graça? Porque ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ninguém conseguirá ser justificado baseado em uma performance, em uma obediência à lei. Porque quanto mais você pensa em obedecer à lei, mais psicopata você se torna, mais maluco você se torna. Você poderia estar bem, mas aí você acorda pensando, hoje, eu não vou pecar. Aí sabe qual é a primeira coisa que você faz? É o que está na sua mente. A mente não entende o não. Você sabia que a sua mente, ela desconsidera a palavra sim e a palavra não? Então você diz assim, eu não vou olhar para o lado. Para sua mente, esquece o não. Tudo que você quer fazer agora é olhar para o lado. Então ninguém pode ser justo, declarado justo, baseando-se nessa obediência, porque mediante essa maluquice toda que a gente construiu, a gente fica consciente não da santidade, não de Deus, mas do pecado. Nós nos tornamos conscientes não da cruz. Aí o pastor diz assim, a igreja está pegando muito, os jovens estão pecando muito, vou criar um culto de doutrina, para doutrinar todo mundo. Aí eu estou tentando apagar fogo com gasolina. Porque quanto mais eu falo sobre isso, mais ele se torna consciente do pecado. A força do pecado é a lei. Daí, sendo impossível fazer o que a gente tem que fazer para ser salvo, o equilíbrio universal grita. E ele grita a seguinte frase, o salário do pecado é a morte. O equilíbrio grita isso. Que o pecador seja condenado. O equilíbrio grita isso. A sanidade grita isso. Então Deus precisava desequilibrar tudo. Se o equilíbrio grita, o salário do pecado é a morte. Será que tem alguém aqui de vocês que tem algum pecado? Então, esse equilíbrio é gritado em sua direção. Então a única forma de te salvar é se Deus resolver desequilibrar tudo. A cruz é um impulso de Deus na direção oposta de tudo que merecemos, para que pudéssemos receber o que nunca merecemos. Agora se manifestou uma justiça, um equilíbrio, percebe? Que provém de Deus. E ele precisou ser independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Vai. Justiça de Deus, equilíbrio de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Pastor,
É para todo mundo que está na igreja. Não há distinção. Vai. Pois todos pecaram. Todos precisavam ser condenados pelo equilíbrio universal e ficaram separados de Deus. Vai mais um. Mas foram justificados, foram equilibrados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Cara, o pecador só será justiça quando o justo for pecado. Você entende o que eu estou dizendo para você? O evangelho não é difícil de entender, é difícil de aceitar. Então, Deus falou, eu vou desequilibrar tudo. Porque sem esse desequilíbrio não haverá uma reação oposta que possa salvar o pecador. Porque ele é pecador e pelo equilíbrio ele precisa ser condenado. Então eu preciso gerar o oposto. A cruz é o maior desequilíbrio da história. Foi o maior justo, o mais inocente, o mais perfeito, o que menos merecia uma condenação, uma morte. Jesus, ele andou curando, ele andou salvando pecadores do apedrejamento. Ele andou fazendo bem por todos os lados. Ele não fez mal a ninguém. Ele foi inocente, ele foi justo, ele foi perfeito. Ele não odiou. A cruz é o maior desequilíbrio do universo. O pecador só será justiça quando o justo for pecado. Segundo os Coríntios 5:21. Deus o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Escuta essa frase. A justiça de Deus, ou o equilíbrio, move tudo para que na mesma medida em que o perfeito se tornou pecado, o pecador se torna perfeito. Foi uma inversão. Só dessa forma nós poderíamos ser alcançados por ele. Mas você vai dizer assim, você está falando de equilíbrio, então direções opostas. Você há de convir comigo, pastor Leandro, que então, se Jesus foi crucificado inocentemente, então, para que houvesse equilíbrio, seria preciso que Jesus fosse abençoado e não eu. Ora, se um inocente é condenado, a única forma de equilibrar as coisas é descondená-lo e indenizá-lo. É o mais próximo que a gente vai ter. E o que eu tenho a ver com isso? Quem foi condenado foi Jesus, quem foi perfeito foi ele, quem morreu foi ele, então que o equilíbrio volte na direção dele. Faria muito sentido, meu caro gafanhoto. Mas, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu encontro a solução para minha alma em relação a essa questão que faz todo sentido. Mas olha só, Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu fui crucificado com Cristo. Ele não foi crucificado sozinho. Eu estava nele. Eu estava lá. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora para aqui. Escute uma coisa. Sim. Toda condenação que Jesus recebeu será recompensada para ele. Toda a condenação inocente que ele recebeu, todo o equilíbrio que ele precisa receber agora, se ele recebeu toda a maldição na cruz, agora ele precisa ser totalmente abençoado. Se ele foi totalmente humilhado, agora ele precisa ser totalmente honrado. Se ele estava totalmente doente, agora ele precisa ser totalmente curado. E Jesus receberá isso, onde quer que ele esteja. Ele vive em mim. Os reis antigamente, eles faziam um tipo de aliança. E nessa aliança eles faziam algumas trocas. E essas trocas eram a prova da aliança. Dentre essas trocas, uma das coisas que eles costumavam trocar para que houvesse segurança. Então veja só, imagina um reino fraco em exército, mas forte em agricultura. Então ele não tem poder bélico, é muito fraquinho, o exército dele é muito fraquinho. Mas ele tem uma agricultura maravilhosa. Muita comida, abundância. Facilmente ele será roubado. Mas aí tem um outro reino ali do lado. Esse outro reino tem um exército, um poder bélico incrível, espetacular, muito forte. Mas a terra deles é muito ruim. Não dá comida, eles passam fome. Então o que faz sentido? Que esse rei aqui, eles faziam isso. Esse rei da terra de exército fraco e boa comida, ele vai até o outro reino de bom exército e pouca comida e fala, vamos fazer uma troca? Eu te dou comida e você me protege quando eu for atacado. Sim, bom negócio, aí fica bom para todo mundo, fica tudo certo. E uma das trocas que eles faziam, esse rei pegava o filho dele e falava, você leva o meu filho
e deixa o seu filho aqui comigo. Assim haverá mais segurança de que a gente vai cumprir o que a gente está falando. Quando este rei aqui pensava que o outro exército ia ser atacado, a primeira coisa que ele pensava era: meu filho está lá, eu preciso cumprir, eu preciso proteger. E o outro que estava aqui, que tinha muita comida, ele pensava assim, olhando para toda a abundância dele: meu filho está lá, eu não posso deixar ele passar fome, eu vou enviar comida, eu vou enviar suprimento. Agora nós temos um rei, que é o Deus Todo-Poderoso, e adivinha onde o filho dele está? Então, Deus está pronto para suprir todas as suas necessidades. Não é por causa de você não, é porque o filho dele está aí. A lei universal diz que quem planta, colhe. Quem planta deve colher. Foi a forma que nós aprendemos e a forma que, de forma sã, deve ser. Mas então, eu disse para você que Deus desequilibrou tudo só para te atingir. João capítulo 4, versículo 38. É porque se eu ler aqui, eu vou ler aqui, mas eu quero que volte lá, porque se eu ler aqui, você não vai acreditar que está escrito isso, entendeu? Eu os enviei para colherem o que vocês não plantaram. Na verdade, Jesus realizou todo o trabalho e você vai usufruir do trabalho dele. Essa é a única forma de fechar a conta. Por isso o Evangelho deverá e o fará trazer paz ao seu coração. Porque pelo sentido natural da vida, de fato você vai ficar se autocondenando porque você é imperfeito. E nessa autocondenação, quando você se entende pecador, a própria lei do seu coração vai dizer: se eu sou pecador, eu devo ser punido. Então você vai começar a viver em um sistema construído por você mesmo de autossabotagem. Você mesmo rejeitará amizades que eram boas para você, porque você acha que não merece. Você mesmo destruirá o seu corpo, porque você acha que não merece. Você mesmo rejeitará oportunidades de forma subconsciente, porque acredita que não merece, que deve colher tudo que plantou. Isso se tornará um ciclo vicioso. Quando o Evangelho vem e diz para você: Deus também não acreditou em você. Eu sei que é bonitinho dizer Deus, ele permanecerá acreditando em você, mas a verdade é que Deus também não acreditou em você. Se ele o tivesse feito, se ele tivesse acreditado, então ele não enviaria Jesus. Ele esperaria por você. Mas já que ele não acreditou em você, não só em você, mas em toda a humanidade, então ele não veio para corrigir a humanidade, porque não dá para corrigir o incorrigível. Então Deus também não veio para te melhorar. O Evangelho, a palavra de Deus, nada disso está aqui para te melhorar. Se você está vindo aqui para ser melhorado, você está com o intuito errado. Porque nada disso é para te melhorar. Tudo isso é para te matar na cruz, para que você morra na cruz, porque você não serviu, porque você não deu certo. Então ele envia Jesus para que você morra na cruz com ele. Deixe de ser, deixe de existir. E agora Cristo viva em você. E o Cristo que foi condenado está sendo recompensado, mas ele está sendo recompensado dentro de você. Perceba isso, para começar a viver isso. É por isso que a Bíblia sempre fala sobre crer em Jesus. Por que a Bíblia fala sobre crer em Jesus? Porque essa é a única forma de conscientemente você viver uma transformação. Nós somos privilegiados. Eu não acredito que só nós seremos salvos. Eu não acredito que só as pessoas que têm uma Bíblia em casa serão salvas. Eu acredito que haverá salvação pelo mundo inteiro. Mas nós somos privilegiados, porque podemos crer em Jesus. E crendo em Jesus, ter consciência do que Ele fez. E tendo consciência do que Ele fez, viver como filhos amados de Deus. Somos privilegiados. E é por isso que nós estamos aqui. Porque se Deus é capaz de salvar o mundo inteiro, se Ele é capaz de salvar qualquer um, independente do meu trabalho, então por que eu prego? Você já se fez essa pergunta? Se ele é capaz de salvar qualquer pessoa, independente do meu esforço aqui nesse altar, por que eu estou aqui nesse altar? Eu estou aqui por um motivo. Eu não quero que as pessoas apenas vão para o céu. Eu quero que elas vivam como filhos. Há uma abismal diferença entre ir para o céu e andar na luz. E Deus está te chamando para andar na luz, na consciência do Evangelho. Cada vez menos, sabe, as pessoas que já não nos acompanham há algum tempo já vivem isso. Você que está acompanhando a gente aí aos poucos, cada vez menos você vai se sabotar. Cada vez menos haverá reincidência dessas coisas tão ruins no seu coração. A luz vai tomando conta de você. O Evangelho vai tomando conta de você. Não para te melhorar, mas para te desfazer e construir outro no lugar, a saber, Cristo. Vamos aplaudir a Jesus.